Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos estudar como se encontra uma função. Prestem atenção, nós não vamos calcular a forma de encontrar. Existem técnicas próprias para fazer isso quando você tem uma função de primeiro grau, quando você tem uma função de segundo grau ou uma função qualquer que você saiba pelo desenho de um gráfico. Hoje nós vamos trabalhar com funções dadas em problemas, normalmente aplicadas em concursos. Você tem as alternativas para estar olhando. São essas funções que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com as funções que no problema você consegue enxergar os resultados porque você tem as alternativas. Ao final dessa aula, nós queremos que você seja capaz de olhar para o enunciado e encontrar essa função. Que você seja capaz de olhar para uma tabela ou uma imagem de desenhos e de figuras e consiga encontrar essa função. O cálculo vai ficar para outra aula. Bom, botei duas funções para vocês aí e o importante é que você aprenda a identificar quem é o valor fixo e quem é o valor variável. O valor fixo é o valor que não está próximo do x. Nesse caso, o valor fixo é o menos 10 nas duas funções. Ele é chamado de fixo porque ele não tem interferência direta pela variável. Tá? Ele vai ser menos 10 o tempo todo. E o que é o valor variável? É o valor que está acompanhando o x. O 4 aqui, ó, ele é uma variável. O menos 2x é a variável. A variável, de fato, é o x. Então, você tem um valor variável, que é o x, e você precisa descobrir quem acompanha ele. Nós vamos fazer isso através de exemplos, porque fica mais fácil de compreender. Então, vamos lá. Carlos faz serviço de corte de grama na sua cidade. Para abastecer a máquina, ele gasta, em média, R$ 2,00 por metro quadrado de grama cortada e cobra um valor de R$ 50,00 por dia. Determine a função. Bom, no nosso caso, a gente tem que pensar em quem é o valor fixo, aquele que não vai mudar, independentemente do que aconteça, e aquele que é o valor variável, aquele que vai mudando, quem vai acompanhar o x. Então, o valor fixo aqui é quanto ele cobra por dia, R$ 50,00. Se ele vai cortar 10 metros quadrados ou 100 metros quadrados, não faz diferença, ele cobra R$ 50,00. Agora, ele cobra R$ 2,00 pela quantidade de grama cortada, por causa do combustível. Então, ele cobra R$ 2,00. Esse valor vai sendo alterado. Então, o que nós vamos ter que calcular? Nós vamos ter que pensar em G como sendo grama. Eu vou chamar de V de G, o valor da grama, né? O valor pago para esse corte de grama. Como é que vai ficar, então? Vai ficar V de G igual a 2G. O que é o 2G? 2 vezes a variável, 2G. E o 2 aparece do valor variável. O G foi só a variável que eu escolhi. Mais 50. Esse 50 é o valor fixo. E nós chegamos à minha função. Vamos então para o segundo exemplo. O que nós temos? Uma tabela. Nessa tabela eu trago os valores de N e os valores do V. Como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui o meu enunciado, as alternativas do enunciado. Eu vou calcular usando a técnica da aula passada, que é calculando o valor numérico da função. Em qual delas? Infelizmente, em cada um. Não existe solução fácil para isso. Você vai ter que pegar o valor 1 e colocar nesse N do primeiro, o valor 1 colocar no N do segundo e vamos ver se você encontra o 1. E vamos ver se você encontra o 4. E vamos ver se você encontra o 7. Quando você bota o 1, o 2 e o 3. Então vamos usar o primeiro. O V de 1 é igual a 3 vezes 1, que daria 3. Mas eu sei que tem que dar 1, então a alternativa A está errada. A alternativa B e C também estarão erradas fazendo o mesmo cálculo. Certo vai estar a alternativa D. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Olha só, ficou certo. Só que, para ter certeza, você vai ter que calcular agora o V de 2 e o V de 3. Porque todos eles têm que dar certo. Em alguns problemas pode acontecer de não dar certo em todos. Apenas o primeiro, já para confundir você de propósito. Vamos ao exemplo 3. Nós temos agora, com base em um
desenho. Nós temos aqui uma bolinha, 4 bolinhas, 7 bolinhas. O que eu faço? Eu pego essas bolinhas, esses desenhos, e transformo eles em uma tabela. Linha, a primeira linha tem uma bolinha, a segunda linha tem 4 bolinhas, a terceira linha tem 7 bolinhas. E repara, virou exatamente a tabela do exercício 2, para facilitar o nosso cálculo. Por isso que eu fiz assim. Então nós sabemos já que a letra A B e a C dão alternativas erradas, e a letra D é a minha alternativa correta. O que você faz? Qual é a diferença que tem desse problema para o problema 2? No problema 2, a tabela já estava de graça para você. No problema 3, você teve que construir a tabela antes. Mas o cálculo é o mesmo. Por isso, eu usei propositadamente os mesmos valores, para que você não tenha dúvida de que você faz todos dois da mesma maneira. Bom, nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, envie mensagem, façam as atividades da apostila que está indo junto, da lista de exercícios que está indo junto. Vamos trabalhar!